Estamos dando início a essa transmissão ao vivo para os seguidores aqui do Instagram e telespectadores também. Me chamo Andréa Grezana, estarei aqui presidindo essa live, trazendo a informação sobre gestão de passivos e refaz com o grupo ProNational. Estaremos aqui com a presença das doutora Fátima Farias, doutora Natália Model e doutora Jerusa Thompson. Nós vamos trazer um bate-papo muito importante para esclarecimento sobre essas informações que geram muitas dúvidas para o setor do mercado empresarial. Então, vamos trazer aqui junto conosco a presença da doutora Fátima Farias. Seja muito bem-vinda, doutora Fátima. Obrigada, boa noite, Andréia, boa noite a todos que estão assistindo. Estou muito feliz aqui de ter essa oportunidade, de poder aí estar trazendo um pouco de conhecimento para as empresas e principalmente para empresas gaúchas. Agora nós vamos trazer a nossa querida doutora Natália Model. Boa noite, Andréia, tudo bom? Tudo bom, doutora? E aqui conosco, doutora Jerusa Thompson. Olá, boa noite. Prazer, Andréia. Boa noite, doutora Fátima. Boa noite, Natália. Muito feliz de estar aqui. Tá bem? Também boa noite para todos os seguidores aí, telespectadores. Muito bom. Como a doutora Elisiane, teve problemas de saúde, não vai poder estar aqui junto conosco nessa live, mas eu vou estar aqui fazendo a introdução, apresentando um pouco da ProNational, porque a doutora Elisiane é a CEO da ProNational. Para que você, que está acompanhando, conheça um pouquinho dessa grande empresa e com as doutoras que estão aqui presentes, que vão estar orientando e falando sobre esse tema tão importante para o setor. Bom, iniciando, a empresa ProNational oferece serviços de consultoria estratégica, gestão empresarial, assessoria jurídica e contábil. Apresentam para os clientes soluções jurídicas, contábeis e tributárias seguras e consolidadas pela doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores, a fim de obter resultados financeiros expressivos, melhorando o desempenho das empresas no mercado e ainda antecipando resoluções que irão refletir na organização empresarial e no fluxo de caixa. A equipe da ProNational é composta por advogados, contadores, analistas fiscais que trabalham com excelência e comprometimento com cada cliente, entregando soluções personalizadas para a necessidade de cada empresa. O trabalho proposto é de alto nível, envolve números expressivos e que poderão fazer a diferença na saúde empresarial, independente do ramo de atuação, do tamanho do negócio. Então, isso é importante, você que está assistindo, que muitas vezes entende que uma gestão empresarial é somente para as grandes empresas. Então, aqui existem soluções da ProNational para todos os tamanhos de negócios. Entre em contato com a empresa ProNational e faça o diagnóstico de oportunidades de forma gratuita. E nós vamos dar início mostrando já aqui para quem está assistindo a live, a oportunidade está passando aqui abaixo as informações de contato da ProNational, telefone, WhatsApp, o site e informações sobre os assuntos que você vai encontrar na empresa ProNational. Então, já vamos começar essa live trazendo um pouquinho da experiência e do conteúdo que cada profissional que você vai encontrar aqui na ProNational e vai atender você com a excelência e a qualidade para que você possa ter saúde financeira na sua empresa. Então, às vezes, aquela solução que a gente pensa que está distante e que as pessoas às vezes não encontram saída, com a ProNational, com essas grandes mulheres, você vai poder encontrar. Então, vamos iniciar essa live trazendo um pouco com a doutora Fátima Farias, uma apresentação breve sobre a folha de pagamento patronal. Então, nesta noite, vamos conhecer um pouquinho sobre
essas palavrinhas que às vezes são um bicho-papão, mas são de grande importância ter o conhecimento, né, doutora? Isso aí. Como bem comentado, né, eu vou falar de um produto aqui, que é um dos produtos que dentro tem uma grande oportunidade de recuperação tributária, que são atuais e podem auxiliar os empresários que nos assistem de uma forma muito significativa. E nós chamamos esse produto de folha de pagamento patronal. São empresas com 20 funcionários, que possuem 20 funcionários ou mais, né, que podem ter a oportunidade de solicitar um diagnóstico, como a Andrea falou no início, gratuito conosco, para revisar as contribuições previdenciárias na folha de pagamento. Essa recuperação tributária de créditos é um processo que permite gerar fluxo de caixa para a empresa a partir da compensação de contribuições ao INSS, recolhidas a maior ou indevidamente. Isso é possível por meio de uma análise detalhada de dívidas nos últimos 5 anos. Além disso, né, após essa revisão, nós vamos também estar auxiliando a empresa a regularizar e diminuir as suas despesas com a folha de pagamento no futuro. E é importante referir também que quanto maior a folha de pagamento, mais oportunidades para gerar crédito nós podemos encontrar. Então, isso trata-se de uma oportunidade previdenciária que irá trazer números relevantes para o caixa da empresa, além, né, de reduzir custos tributários. Muito bem, doutora. O quanto é importante a gente trazer essas informações, a gente já consegue perceber que quanto mais, né, funcionários podem se beneficiar dessas questões tributárias. Isso acaba realmente as pessoas esquecendo de aproveitar essas vantagens e transformar um dinheiro que estava lá, né, sendo inaproveitado, se torna positivo para o caixa. Doutora, eu quero fazer uma pergunta antes de a gente passar para o terceiro bloco, que seria, né, vai ser a nossa querida doutora Natália. Quero trazer uma perguntinha aqui dos seguidores e telespectadores que estão aqui ao vivo. Então, a gente vai estar selecionando uma pergunta aqui em seguida, após de cada, né, cada apresentação de cada profissional. E no encerramento, já deixamos aqui também, para quem está acompanhando e mandando perguntas, no final nós estaremos esclarecendo e selecionando algumas perguntas para também atender quem está aqui junto conosco e tire as suas dúvidas. Doutora Fátima Farias, algum tipo de restrição para a obtenção desse benefício, considerando que a minha empresa está enquadrada no regime Simples Nacional? Provavelmente uma empresa, né, que está aqui nos assistindo, ela é do Simples Nacional, então ela gostaria de saber se há algum impedimento da empresa dela poder se enquadrar. Na verdade, nós temos duas situações, né? Com relação ao Simples Nacional, para que a gente possa fazer essa análise, a empresa tem que estar enquadrada no anexo 4 do Simples Nacional. Não estando nesse anexo, infelizmente, nós não poderíamos ter a obtenção desse benefício, porque trata-se de serviços, né? E a outra opção é empresas filantrópicas, que são empresas que têm isenções fiscais ou incentivos governamentais. Então, se a sua empresa é do Simples Nacional e está no anexo 4, você tem grandes chances de ter aí uma recuperação tributária na sua empresa. Muito bem, então já ficou muito bem mais claro, né, para quem está nos acompanhando, já acabando conhecendo um pouquinho dessa nomenclatura. Então, precisa estar no regime 4, seria isso? Isso, o anexo 4. Anexo 4. Né? Isso, do Simples Nacional. Aí nós conseguimos rever ali se realmente o cálculo que foi utilizado, né, para fazer a folha de pagamento, não se utilizou-se de benefícios ali que não são incorporados naquela conta. E aí, dali, a gente consegue verificar um benefício, né, que se relaciona à prestação de serviços. Tudo que está relacionado à prestação de serviços, a gente consegue dar uma analisada, dar um diagnóstico para ver se tem algum benefício ou não. Mas que coisa boa! Então, já passa, a gente vai ficar mais claro. Então, tudo que é prestação de serviços tem como buscar esse benefício, doutor?
Sim, a gente faz aquela revisão para ver se não foi feito nenhum cálculo em cima de benefícios, né? Que são, pode ser vale transporte, são benefícios que não devem constar na conta para ser efetuado esse pagamento do INSS. Muito bem. Então, muito obrigada, doutora Fátima. Agora, nós vamos dar seguimento aqui, né, ao nosso protocolo. Nós vamos dar uma paradinha só para que você possa acompanhar aqui um pouquinho da ProNational. Voltando e dando seguimento aqui, nós vamos agora, né, escutar um pouquinho da fala da doutora Natália Model, que vai fazer a introdução sobre a gestão de passivos estaduais. Então, vamos com você, doutora Natália. Obrigada, Andréia, pela oportunidade. Então, introduzindo um pouco esse assunto, a gestão de passivo é um conjunto de estratégias e práticas para controlar e otimizar as dívidas e as obrigações financeiras das empresas. Nesse contexto, nós podemos oferecer a gestão de passivo para qualquer empresa do Brasil. E essa gestão que nós estamos conversando, ela é cabível para qualquer enquadramento fiscal. Então, podem ser para empresas do lucro real, do lucro presumido ou do Simples Nacional. O nosso trabalho é ajudar as empresas com essa gestão dos passivos, que podem ser municipais, estaduais ou federais. Os passivos estaduais compreendem somente o imposto do ICMS. O passivo federal das empresas compreende é mais amplo, né? Compreendem os demais impostos, como, por exemplo, PIS, COFINS, IPI, INSS, enfim. São muitos impostos, né, doutora Natália? A gente acaba tendo essa confusão porque é muito imposto, né? A gente fica na dúvida, o que será que vai poder realmente ter algum reembolso, o que pode ser aproveitado? Sim, o empresário, na verdade, ele enfrenta uma carga tributária bem pesada, né? Então, todo empresário acaba precisando de um auxílio nesse sentido, né, André? Uhum. Então, uma das formas da gente trabalhar com esse passivo é através das transações, que elas podem ocorrer tanto na esfera estadual quanto na federal. Essas transações são modalidades de parcelamentos excepcionais. Então, só para a gente introduzir o assunto, nós vamos falar, né, especificadamente, que é o nosso foco de hoje, é a transação estadual. Mas só para fazer um apanhado para quem está nos assistindo, existem também as modalidades de transações federais que estão vigentes, né, que compreendem a modalidade de parcelamento dos tributos de forma administrativa. As vantagens são descontos de até 100% nos juros e multas. Após o pagamento da primeira parcela, já vai sair da CND dessa empresa, né? E ele vai poder voltar ali com as suas atividades. Então, nós temos as transações estaduais, que é referente ao ICMS, e a maioria dos estados geralmente faz essa cobrança, opta por esse parcelamento em até 60 vezes. Dentro desse tema da noite, atualmente está em vigor a Transação Gaúcha. No dia 18 de março, o governo do estado anunciou essa nova medida que promete, né, auxiliar as empresas na retomada dos negócios no nosso estado. Então, o Refaz Reconstrução, ele vai permitir a regularização junto à Receita Estadual e à Procuradoria-Geral do Estado, que as empresas devedoras de ICMS possam regularizar essa situação com redução de até 95% nos juros e nas multas. Eu não vou entrar muito dentro desse assunto, porque a doutora Jerusa ela vai especificar um pouquinho mais agora sobre a Transação Gaúcha. Perfeito. Mas tu vê quanto é importante a gente trazer esse tema, né, para quem está assistindo, quanto é importante, né, doutora Natália, doutora Fátima, doutora Jerusa, a gente trazer para o telespectador, porque hoje em dia nós temos uma gama gigantesca de empresários, desde o empresário autônomo, né, que se cresceu violentamente, inclusive na pandemia, as pessoas, foi uma das medidas que cresceu muito, aquele pequeno empreendedor
se tornando hoje uma das veias que mais cresceu a questão do trabalho autônomo, né? E existe muita falha de conhecimento sobre essa questão de impostos. Então, a gente escuta aquele pequeno empresário que está crescendo e o grande, muitas vezes, está lá buscando um sufoco de poder suprir suas contas. A gente teve esse problema também no sul aqui da enchente, que foi uma catástrofe. Então, essa questão de impostos do governo, de reduzir essas taxas, né, absurdas de juros, vai ser muito importante para gerar esse equilíbrio novamente, né? Então, nós vamos agora também dar uma pausa suave aqui para que você conheça um pouquinho da ProNational e já vamos entrar também com a doutora Jerusa. E retornando, bom, nós vamos dar seguimento aqui para que você que está acompanhando comece a entender. Nós estamos aqui trazendo um pouquinho, né, de cada profissional, das profissionais que estão aqui junto conosco ao vivo, falando um pouquinho sobre esses temas. Depois nós vamos fazer ainda um bate-papo, um diálogo aqui junto conosco e aproximando quem está aqui assistindo sobre esse tema tão importante. Doutora Jerusa, agora nós vamos escutar com você, esclarecer para o nosso telespectador, para o seguidor que está acompanhando, um pouquinho sobre o Refaz, sobre essa reconstrução. Contigo, doutora. Olá, boa noite. Retomando o que a doutora Natália falou, o que é importante? O nome do programa já diz, Refaz Reconstrução. Em virtude, né, Andréia, tudo que você acabou de citar. O nosso estado aqui passou, claro, não só o nosso estado, mas todo o Brasil, pela pandemia. Depois, enfrentamos aqui só no Rio Grande do Sul, que afetou várias cidades, a questão da enchente. E o que o governo do estado, então, trouxe, seguindo também outros estados que já fazem esse tipo de programas, tá? O Refaz Reconstrução, que é um programa maravilhoso, cheio de benefícios fiscais para regularização do ICMS das empresas. Empresas que estão enquadradas no simples, no lucro presumido ou lucro real. Então, MEI não pode, tá bem? E o que esse programa excelente, excepcional traz? Vantagens, descontos de até 95% nos juros e multa do valor principal e até 120 parcelas. E os descontos também vão escalonados conforme o número de parcelas que o empresário optar por aderir para fazer o pagamento, né? Se ele aderir pelo número máximo, que são 120 parcelas, ele tem também um desconto de 10%. Importante citar que pode ser tanto débitos, valores de competências que estão no administrativo, como na esfera judicial, tá bem? E o prazo para aderir é até 30 de abril, por isso também o nosso bate-papo agora, né, para já ir para a TV, para o espectador também se interessar mais e se atentar para este prazo. Por quê? Pelo que a gente verificou com relação a outros estados, a gente sempre pensa que vai ter prorrogação, né? Mas não está tendo, e eu creio que também não vai ter aqui. Apesar de que, só nas primeiras semanas, o estado do Rio Grande do Sul já arrecadou mais de 140 milhões de reais. E a previsão é recolher até 5 bilhões de reais até o final da transação, tá? Então, assim, quem tem passivo empresário aberto de ICMS aqui do estado, realmente é uma excelente possibilidade aí de regularizar, mas se atente para esse prazo até dia 30, tá bem? Outra questão que vem muitas perguntas, os clientes estão nos questionando bastante, que a gente está trabalhando muito com relação a isso agora, se eles já têm um parcelamento normal, tá? Como as doutoras falaram, o que acontece, né, Andréia? E também explicar para o telespectador aqui. Fora a estes parcelamentos excepcionais, que nem o Refaz Reconstrução agora,
Outra maneira que você tem de pagar o ICMS é parcelando somente em 60 vezes e sem desconto. Então, é muita diferença você ter desconto e ainda 120 parcelas, tá bem? Então, acabando o programa, nós voltamos para 60 vezes. E a pergunta que está sendo muito feita é o seguinte: aquele empresário que já tem um parcelamento de 60 vezes, que ele optou, né, ano passado, enfim, início do ano, e agora, né, temos o Refaz aí desde o dia 18 de março. Ele pode migrar para esse que é mais benéfico? Pode sim. Só vai ser descontado ali o período das parcelas que ele já pagou, tá bem? Então, migrem, porque é mais benéfico e talvez para o fluxo de caixa seja melhor fazer essa migração, tá? E outra questão também que eu digo muito, independentemente, né, sempre, quando a gente trabalha, a doutora Natália ali fez uma introdução bem importante sobre gestão de passivo, tá? A gente sempre tem que entender o perfil do cliente, o perfil do empresário. A gente sabe que temos aí passivos extremamente altos, né? E conforme o faturamento, às vezes não compreende fazer até mesmo um refaça e construção em 120 vezes, porque fica muito pesado. Então, procurando uma equipe especializada, profissionais especializados em gestão, a gente sempre vai tentar encontrar a melhor forma de resolver esse passivo tributário com maior fluxo de caixa, tá? Isso quer dizer o quê? Fora as transações tributárias que nós temos, hoje, então, em vigor, a do Rio Grande do Sul, Refaz Construção, mas nós também temos transações federais, né, na esfera federal, várias portarias vigentes, com descontos de até 100% no valor principal e 145 vezes para pagar. Nós buscamos, atendendo o perfil do cliente, a melhor maneira de resolver o passivo. E nós temos outras soluções, como acordos judiciais com penhora de faturamento, que podem servir e caber, né, na questão do perfil dele para resolver esse passivo também, tá? Então, o importante é, sempre que eu digo, tentar alinhar isso, porque é importante para o empresário estar, né, com as suas certidões ativas, com a sua regularidade fiscal dentro da empresa ativa, mas se cercar de bons profissionais para tentar resolver isso da melhor maneira que caiba, então, no bolso, no fluxo do empresário. Como é importante esse assunto que nós estamos trazendo nessa noite, doutora Jerusa, porque é aquela questão, a gente escuta muito hoje, e a gente sabe que as empresas, elas estão sobrecarregadas de impostos, né? Então, tem muita que está em dívida, né, do ICMS, a gente escuta muito, empresas com dívidas absurdas de ICMS. Então, esse momento é o momento de ela poder ter um fôlego, né? Poder pagar com 95%. Eu te pergunto, esses 95%, ele é gradativo ou ele é geral para qualquer empresa? E esse parcelamento de até 120 vezes também é para todos? Ou existe critérios para a concessão desse desconto e da parcela? Andréia, excelente a tua pergunta também, porque essa recebemos bastante. O seguinte, esse desconto de 95% é para o pagamento à vista e é 95% de desconto nos juros, tá? E multas do valor principal. Então, nunca é do valor principal o desconto, tá? Depois a gente tem escalonado conforme o valor da parcela, 50%, 70%, né? De 61 parcelas a 120, se eu não me engano, aí sim é 120 com desconto de 10%. Tá bem? Mas o que eu digo que é muito importante sempre para qualquer transação tributária, tanto então na esfera estadual quanto na esfera federal, é a gente ter o certificado digital. A gente ter acesso ao certificado digital da empresa, né? Ou que o cliente nos passe uma procuração eletrônica, para a gente realmente poder fazer a simulação. Simular o que ele tem realmente de passivo, de multa, de juros, ver ali o que cabe de desconto, a parcela,
e como se diz, simular, a gente simula, apresenta para o empresário e ele faz a opção que fica melhor para ele, né? Porque a gente sabe, né, André, vamos ser realistas. Realmente, não é só o ICMS que ele tem, talvez, para resolver. Ele também está com impostos federais atrasados, né? Às vezes ele está com fundo de garantia dos funcionários atrasado. Então, assim, ele está, talvez, com passivos bancários. Então, o passivo das empresas hoje, ele é muito grande em outras esferas também. Então, mesmo que tenha... que venha um programa com excelente desconto, nem todos, infelizmente, vão poder aderir, né? Porque nem todos querem, mas não tem caixa ou fluxo para fazer, tá? E é isso que eu falo. Então, assim, é primordial, óbvio, que os governos, que a procuradorias sempre tragam esse tipo de programa, porque isso só faz a nossa economia girar, ajudam nossos empresários, né, que são tão afetados aí para a questão do passivo, porque como você falou ali, se a gente pensar que 38% do faturamento de uma empresa é para pagar impostos, é muito alto. É muito alto, tá? É um absurdo, então, assim, né, doutora? Realmente, tá? E isso que nem vamos falar o que é a previsão da reforma tributária. Deixamos para um outro tema esse assunto, tá? Porque a reforma tributária vai onerar bastante e vai prejudicar muito a questão empresarial, mas vamos deixar para outro assunto, outro tema, tá? E, doutora, então, assim, vamos deixar, e vai ser com um prazer enorme, porque eu tive o prazer de conhecer uma referência que é o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, Marco Sintra, que é um economista, que é um fenômeno, já há uns 2 anos atrás, falando sobre essa reforma que vai ser um tendão de Aquiles. Mas vamos deixar para outro momento, porque vai ser importante a gente trazer esse tema, porque existe muito desconhecimento sobre essas questões tributárias, sobre impostos, enfim. E hoje o que eu estou vendo, a importância, né, de a gente estar trazendo, através da fala das doutoras, uma empresa como a ProNational, que está aí respaldada com profissionais qualificados para realmente dar esse suporte para esses empresários, né, doutora Geruzzi? Sim. A ProNational é, que nem eu digo, nossa parceira, que minha parceira de negócios, né? E estou muito feliz de estar com eles nessa questão de estar ajudando os clientes na questão da gestão do passivo. Estou muito feliz mesmo. E porque sou especializada em gestão de passivo há mais de 20 anos. É realmente o que eu faço, que eu gosto muito de fazer e tenho como propósito. Mas sempre deixo alinhado assim. O empresário, ele tem que ter aquela mentalidade de que ele tem que ser responsável, sim, pela questão tributária, né? Estamos no Brasil, nós temos nosso ordenamento jurídico e temos que respeitar o que está sendo cobrado, o que está sendo imposto, né? Mas, como a carga realmente é muito elevada, o que faz? A maioria dos empresários, eles se financiam com o valor do tributo. E isso faz com que gere passivo. Então, eu creio que a gente tem que trazer uma outra mentalidade também, como profissionais da área do direito, que é o que a doutora Fátima falou no primeiro bloco. É o que? Trabalhar com créditos fiscais. Porque não é só pensar no meu passivo, vamos pensar no meu ativo. O que a minha empresa pode ter que vai me dar dinheiro? E tem muitas empresas que têm crédito e que não sabem, não aproveitam isso. Exatamente. Então, tem que aproveitar. Outra questão, que aí eu já vou para uma esfera que eu gosto muito de falar, de planejamento tributário. Outra questão que eu digo muito, empresas que vendem, por que não mudam a forma de vender? Tem como vender online? Vender online, Andréia, hoje não é só porque é bonito, é porque tem redução fiscal, tem benefício fiscal de e-commerce. A tua alíquota de 17% de CM vai para 1,4%. É muita diferença. Então, hoje eu sempre falo assim,
Às vezes a gente vai numa empresa, qualquer loja, você vai ali nas grandes lojas, no shopping, ou qualquer, né, você vai comprar uma mercadoria, a vendedora vem, você quer, ela compra pelo tablet para você e tu recebe na tua casa. Não é porque é tecnologia, comodidade, isso é commerce, isso tem redução fiscal. Por isso que até ela por isso que ela até te repassa um desconto, uma condição melhor, que até a gente fica feliz, né? Ai, ganhei um desconto aqui. Mas não, ela tá ganhando bem mais, por isso que ela consegue te repassar. Tá? Então, hoje a gente já vê isso, grandes empresas se voltando para essas questões. E eu dei só um exemplo de e-commerce, que já vamos para a aba, que é a aba do quê? Benefícios fiscais. O empresário hoje, eu estou no ramo da madeira, eu estou no ramo da metalmecânica, eu estou no ramo químico, né, indústria. Busque o que na sua atividade pode ter benefício fiscal. E quando vê, vai ter sim benefícios fiscais. Isso aqui que isso traz para ti, redução da tua carga tributária. Sim. Então, temos que... E essa mentalidade que eu sempre, que eu digo assim, que eu fico pregando como advogada tributarista, eu ajudo, né? A gente ajuda a resolver o passado. Mas pensem para frente, pensem no teu negócio. E aí que eu digo ainda mais, Andréia, porque em 2027 a reforma tributária vai entrar em vigor. Nós temos aí 2 anos, 1 ano e meio, talvez, para se adequar. E depois da reforma tributária, não tem como mais o empresário se financiar com imposto, porque nós vamos ter o tal do split de pagamento. Que na nota fiscal já vai ser explicado o devido valor do imposto. Meu Deus. Então, isso vai evitar a sonegação. Então, assim, o que eu digo? Então, o empresário tem esse tempo hoje de quê? De resolver, então, o seu passado, cuidar do que tem agora, fazer um bom planejamento tributário voltado ainda para o que tem até 2027 e depois pensando na reforma tributária, como é que vai ficar a empresa dele, tá? E para quê? Para sobreviver no mercado. E hoje a gente vê que grandes empresas, elas estão sobrevivendo por causa dessas questões de planejamento estratégico tributário. E aí que eu te digo, Andréia, são estratégias completamente legais, totalmente lícitas, que só você precisa de bons profissionais para fazer para você. Bom, então a gente já vê o quanto é importante, o quanto a gente tem conteúdo aqui, realmente, para alertar, oportunizar, né, quem está assistindo, porque hoje a gente sabe, como a gente estava falando, hoje a maioria das pessoas se tornaram empreendedoras de alguma maneira, né? E lidam com essa rotina de venda e recebimento e pagamento. Então, quanto é importante a gente entender essas ferramentas, porque é justamente nessa compreensão que a empresa vai ganhar ou vai perder. A empresa que não tem um ajuste, um conhecimento muito bem tributário, ela já nasce com risco de estar perdendo, né, doutoras? É verdade. E aí que eu digo, né? Volto a dizer, desculpa, André, volto a dizer novamente, é colocar na cabeça do empresário que ele necessita ter uma equipe estratégia, que isso é ganho para ele. Não é eu fazer um investimento que eu vou perder, não. É ganho. Então, é muito válido, né? Porque depois você vê o seu concorrente crescendo, ampliando, vendendo, construindo e não sabe por quê, né? Então, invista, planeje-se, organize-se, né? E conte realmente com bons profissionais para fazer isso, porque com toda certeza vai ter muito retorno financeiro. Bom, eu quero trazer um pouquinho agora também da doutora Fátima, para a doutora Fátima apresentar um pouquinho aqui também sobre a sua atuação na ProNational. Para quem está acompanhando, a gente está falando um pouquinho, mas eu quero trazer um pouquinho agora de cada profissional que a ProNational vai ter aqui para atender quem está nos acompanhando. Contigo, doutora. Então, né, como já foi apresentado, sou a Fátima Farias,
Eu sou advogada há mais de 10 anos e atualmente eu trabalho com direito tributário e aqui estou representando a Pronational como uma das CEOs e também advogada. Então, para quem está nos acompanhando nessa live, nós estamos aqui com um conteúdo tão importante, abrindo as portas para aquele empresário que às vezes está em casa, está no estresse da sua rotina, e às vezes a gente esquece mesmo das oportunidades, e nem todo mundo está antenado, ou tem um escritório, ou tem um advogado profissional para dar esse suporte. Agora eu quero trazer um pouquinho a doutora Natália Model, falar um pouquinho também sobre a sua atuação dentro da Pronational. Então, eu sou advogada há 9 anos, sou especialista em direito processual civil, em contratos e responsabilidade civil, e estou concluindo a minha especialização em direito tributário. Também já fui aluna do mestrado em diversidade cultural e inclusão social, e atualmente estou fazendo parte da equipe da Pronational, que é uma equipe composta por pessoas com valores raros atualmente, que são pessoas transparentes, detalhistas e muito atenciosas com o cliente, né? Então, no meu ponto de vista, assim, é composta por todo um diferencial que vai além de pessoas qualificadas e empenhadas na parte profissional, né? Tem todo um cuidado com o ser humano, com aquele empresário que está ali cuidando da sua empresa, do negócio, né? Que a grande maioria das empresas do Brasil são empresas familiares, né? Então, a gente está cuidando do núcleo familiar, né? Do pai, da mãe, né? Daquela família ali. Então, acho que esse conjunto de qualidades e atribuições faz modéstia à parte, a nossa equipe ser uma equipe muito especial. Muito bem, é isso que nós queremos trazer para quem está assistindo, que se sinta parte, que saiba que vai entrar em contato com a Pronational e vai ter essa equipe incrível para atender, porque é isso que faz a diferença, é exatamente a sensibilidade de quem vai nos atender. Eu confesso que eu, por muito tempo, eu digo que a gente, às vezes, não teve a sorte grande de encontrar advogadas profissionais com essa sensibilidade. Porque o advogado, às vezes, ele conhece e sabe muito sobre a sua atividade, mas chega o cliente e ele não tem esse conhecimento. E ele busca realmente uma orientação um pouco mais didática, um pouco numa linguagem mais simplificada. E, às vezes, a gente não tem esse acolhimento. Então, às vezes, o advogado te explica, tu tem que fazer isso com digamos, com a linguagem muito formal, e acaba se distanciando do próprio cliente. E a gente sabe que a gente vai atingir todas as classes sociais, nós vamos atingir desde aquele empresário que está muito rico, que tem muitos bens, mas não tem muito conhecimento. Nós temos essa oscilação, né, dentro da nossa pluralidade do Brasil, que desde aquele produtor rural que trabalha no campo, gera muita riqueza, gira muito dinheiro, que ele não vai saber essa parte, né, mais teórica, mais prática de como conduzir fiscalmente. Então, o quanto é importante de profissionais com essa sensibilidade que hoje eu estou aqui, né, assistindo, conheço essas grandes profissionais, mas o quanto é importante, né, a gente se identificar com esse princípio que a Natália acabou também de apresentar da Pronational. É muito importante uma empresa que tenha dentro da sua diretriz, dentro da sua missão, a preocupação da entrega com o cliente, com valores. Então, a gente fica muito feliz desse bate-papo, porque eu tenho certeza que quem está assistindo vai conseguir realmente se sentir, poxa vida, essa empresa é que eu gostaria de trocar uma experiência, fazer uma consultoria, né, buscar uma orientação. E repetindo, gente, quem está aqui, então você pode estar acompanhando aqui embaixo, está no rodapé, as informações do WhatsApp, as informações do site. Mas eu quero trazer aqui com essas grandes profissionais como faz. Existe uma consultoria, um contato gratuito para saber mais informações, como funciona, doutora Fátima?
E aí nós estamos, o nosso maior objetivo, Andréia, com as empresas, é o sucesso empresarial. E a gente está aqui exatamente para dividir um pouquinho do nosso conhecimento, porque o conhecimento é grande demais, as oportunidades são imensas, né? Então, assim, a gente quer realmente que o empresário ele busque essas informações. O direito ele está sendo regido exatamente para isso, porque a gente não sabe os nossos direitos. E quando a gente busca, a gente vê como nós temos benefícios se nós buscarmos. E a Pronational está aqui, né, à disposição de todos os empresários, né, como a gente diz, os empresários de todo o Brasil, e atualmente com a questão da transação gaúcha, por esse tempo curto que nós temos, né, de poder estar auxiliando vocês, então nos colocamos à disposição, e mais uma vez falamos aqui que o diagnóstico é gratuito exatamente por isso, porque nós estamos aqui para ajudar você, empresário, a ter mais fluxo de caixa, a poder, né, não só o empresário ser atingido, né, com essas possibilidades, mas também indiretamente o funcionário, né, porque a empresa crescendo, os funcionários também têm essa oportunidade. Muito bem. E, doutora Fátima, então, quais são os serviços? Eu acho que agora eu trago para a doutora Natália, então, quais são os serviços? Vamos reforçar novamente para quem está assistindo, para o telespectador, os serviços que vão encontrar na Pronational, porque nós estamos aqui com advogadas, mas também tem contador. O que mais nós vamos encontrar na Pronational, doutora Natália? Então, na Pronational, de um modo sucinto, nós trabalhamos com uma consultoria estratégica para os empresários, com essa questão da gestão empresarial, assessoria jurídica e contábil. Só ressaltando aquelas considerações que tu fizeste no lugar da Lise anteriormente, né, no início da nossa live, a Pronational atua de uma maneira totalmente segura, né? Nós elaboramos o nosso diagnóstico com base em consolidações da doutrina e da jurisprudência. Então, nós não nos aventuramos juridicamente, né? O nosso trabalho é totalmente pautado em decisões e leis totalmente seguras, enfim, né? Jamais a gente vai indicar para o nosso cliente uma alternativa que seja duvidosa ou que não esteja totalmente firmada, né, no meio jurídico. Então, a nossa intenção é sempre antecipar as resoluções dos problemas de uma maneira que vai impactar, que vai refletir, né, na organização empresarial. Então, toda a nossa equipe trabalha com esse comprometimento, né, e com esse interesse em entregar essa solução personalizada para cada empresa. Muito bem. Então, nós estamos aqui trazendo para o telespectador, para quem está acompanhando essa live, muita informação. Então, a gente sabe que quem está assistindo pode ainda ter muitas dúvidas, né? A gente está deixando aqui o contato abaixo, né, nessa barra, para que você possa entrar em contato e esclarecer suas dúvidas, como a doutora Fátima falou, como a doutora Natália, a doutora Jerusa. Quero conduzir agora um pouquinho para que a gente está já encerrando quase a nossa live. Antes de a gente trazer um pouquinho da mensagem de cada uma, eu quero trazer aqui para a doutora Jerusa um pouquinho da sua mensagem, que eu vi que ela está aqui, ó, motivada para que você que está aí com esse problema do Refaz venha realmente, que é o momento de solucionar. É contigo, doutora Jerusa. Então tá. Temos que se motivar, né, Andréia? O que a gente vai fazer? Né? Vamos lá. Estamos aí para ajudar, então. Acho muito pertinente todos os pontos aí que as gurias colocaram, a doutora Fátima, a doutora Natália, tendo sempre esse foco no cliente, tá? Em trazer realmente resultado. Porque a gente sabe que ajudando o empresário, que é o gerador de riqueza, ele vai manter os empregos e vai gerar ainda mais empregos. Então, nós precisamos estar junto, nosso trabalho é de muita responsabilidade e sempre pensando realmente em entregar o melhor e resultado. Tá? Então, o que eu digo assim, como
como a doutora Fátima falou, o diagnóstico é gratuito, as simulações são gratuitas, não é cobrada, não custa nada. Você que realmente tem um passivo e queira resolver, entre em contato, disponibilize o seu certificado para a gente poder fazer tudo certinho, a simulação correta, e conheça a ProNational, conheça as meninas, conheça outras soluções que pode ter, né? Serviços a oferecer, tenho certeza que tem bastante. As meninas trabalham com outros tipos de soluções que atendem todas as necessidades empresariais, tá bem? Então, deixando essa mensagem, eu acho que é a mensagem final, Andréia, de cada uma. Ainda não. Depois eu vou te deixar para a última, vou fazer a ordem aqui, vou deixar a mensagem de cada uma. Mas é importante quem está assistindo, como é uma live que a gente procura interagir também com perguntas, respostas, a gente trouxe um pouquinho de uma seleção de quem estava enviando, a gente procura trazer essa interação, mas o principal era trazer esse conteúdo de grande importância e relevância para que você que está assistindo, você empresário, possa aproveitar esse tempo, como a doutora Jerusa, a doutora Fátima, a doutora Natália disse que se encerram agora dia 30 de abril. Então, é um momento realmente de não deixar para depois, é um momento de aproveitar o agora, né? Entrar em contato para que a gente possa, de alguma maneira, através dessa live, através dessa comunicação, poder solucionar, e nada melhor do que a gente estar estimulando o empresário. A gente sabe que a nossa máquina, o nosso país precisa de empresários gerando emprego, tendo coragem de ir à frente, de enfrentar as barreiras, porque a gente constantemente escuta, né, dentro do meio de comunicação, a empresa fechando, tragédia, e aqui nós estamos trazendo a oportunidade da recuperação, a oportunidade de realmente que existe uma solução, basta a gente ter na nossa dinâmica, no nosso propósito, que é buscar a solução. A gente está sempre sendo alimentado que não tem mais solução, mas aqui a gente está provando com as doutoras que tem solução. Se você está aí achando que a sua empresa não tem mais solução, tá errado. Aqui na ProNational, nós estamos aqui absorvendo, conhecendo juntos que tem solução. E a gente sabe, né, que uma das coisas que é muito importante, que na área do direito sempre existe a possibilidade de ir além, né, de buscar, de argumentar, mas o que eu gostei muito de escutar da doutora Natália aqui foi que exatamente dentro, e da doutora Fátima também, da doutora Jerusa, dentro da legalidade, da orientação saudável, madura, né? Não se arriscar com coisas mirabolantes, que às vezes a gente sabe que tem empresas que colocam em risco outras empresas. Então, foi muito bom escutar isso, que a ProNational ela preza por isso, não colocar a empresa do seu cliente em risco. E isso é fundamental, porque a gente sabe que milagres não existem, existe uma conduta, procedimentos que precisam ser executados para as coisas acontecerem. Então, acho que a gente deixou muito claro aqui nessa live a importância da seriedade de uma empresa que trata de assuntos tão importantes, que é essa questão de ajustes fiscais, de créditos e débitos, como a gente escutou com a doutora Fátima, com a doutora Natália e com a doutora Jerusa. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa live. Eu vou dar espaço agora em ordem para a doutora Fátima, depois a doutora Natália, depois a doutora Jerusa, de deixar uma mensagem para quem esteve junto conosco aqui ao vivo. Então, doutora Fátima, deixe com você um momento de uma mensagem para quem está aqui nos assistindo. Bom, antes de fazer o encerramento aqui, eu lembrei de uma informação bem importante com relação à folha de pagamento que nós oferecemos, que é em 48 horas a gente passa o diagnóstico da sua empresa. Então, o meu encerramento diz assim, para que você, empresário, busque os seus direitos, não, como a gente falou no início, é gratuito, então você pode ter oportunidade, como a doutora Jerusa falou, de ativos quanto passivos, e nós estamos aqui à disposição de você, empresário, para que a gente possa
lhe ajudar nessa caminhada e trazer grandes oportunidades, né, para que a sua empresa possa ou sair, né, de uma situação complicada ou de alavancar os seus negócios. Então, nos colocamos à disposição e obrigada, Andréia, pela oportunidade que nos deu de nós dividirmos um pouquinho, né, do nosso conhecimento aqui. Nos colocamos à disposição sempre que for preciso. Muito bem, doutora Fátima. A gente que fica muito feliz, tenho certeza que é de grande importância. Quem vai estar assistindo vai se beneficiar, porque é a oportunidade de a gente alimentar que existe solução. Então, agora, a doutora Natália Model, a sua mensagem. Então, empresário, busque conversar conosco. Nós estamos de portas abertas para te auxiliar na manutenção e no crescimento do teu negócio. Eu sou grata, Andréia, pela oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas aqui que estão nos escutando, né, e que ainda vão nos assistir, porque nós somos empresárias, né, nossos familiares, né, eu venho de uma família de empresário, meu esposo também é empresário, então a gente entende a situação, né, que os empresários estão passando, que as empresas passam, que elas enfrentam, principalmente aqui no nosso estado, né, depois daquela situação, né, que aconteceu, pandemia, aí a gente enfrentou enchente, então a gente sabe que é um momento muito delicado aqui no nosso estado. Então a nossa intenção é contribuir de forma saudável e inteligente para a manutenção do negócio, para o crescimento, e a gente fica à disposição para o que for necessário e no que for preciso aí. Muito obrigada, doutora Natália. O quanto é importante a gente trazer essa conexão para quem está assistindo e poder exatamente ter esse ato, entrar em contato. Muitas vezes, né, já acha que está perdido e daqui a pouco você pode encontrar a solução da sua empresa aqui com a ProNational. Bom, agora nós vamos escutar a mensagem da doutora Jerusa, que também nos encantou aqui com a sua fala nessa live aqui tão importante. Bom, primeiramente, o que eu quero dizer? Mudança sempre é bom para o crescimento. Então, empresário tem que pensar nisso, que às vezes ele precisa realmente mudar, pensar diferente, pensar em estratégias, e que sozinho, às vezes, ele não consegue, porque ele está tão envolvido, às vezes, até no operacional da sua empresa, em problemas, cobranças, as empresas são familiares, que uma ajuda externa, uma boa consultoria contábil e jurídica pode lhe auxiliar nessa questão de uma mudança, de uma transformação, de uma mentalidade para realmente ter o crescimento. Claro, André, como você falou ali, não existe milagre, não existe nada que se faça muito rápido. Realmente. Ainda mais quando a gente trata, às vezes, na questão de uma cultura de uma empresa, questão de modo de organização, de venda, né? Mas tem que começar a fazer, tem que começar a pensar. Para o empresário hoje sobreviver no mercado, sinceramente falando, ele precisa disso. Então, nós aqui, excelentes profissionais que estão aqui comigo hoje, trabalhamos com a verdade. Então, com certeza, procurando atendimento, vai ter clareza, vai ter entendimento e nós vamos tentar ajudar o que for para resolver as demandas, os problemas que a empresa está enfrentando. Seja com passivo, que às vezes eu digo, tem empresas que não têm passivo, mas que realmente quer reduzir sua carga tributária, pensar para frente, também estamos à disposição de ajudá-los. Agradeço muito pela presença de estar aqui, pelo convite da ProNational, minha parceira de negócios aí, da doutora Fátima, da doutora Natália, a presença da doutora Lise, que não está aqui, infelizmente. Agradeço de coração, sou muito grata por isso e também muito obrigada por estar aí no teu programa, Andréia. Um prazer ter te conhecido e muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntas falando um pouco desse assunto. Muito bem. Eu agora quero agradecer
porque é um assunto de muita relevância. É tão importante a gente também conectar mulheres, né? A força da mulher. Hoje, dentro desse programa, nós vamos estar entregando a muitas mulheres empresárias também, que muitas vezes se sentem ali sem uma orientação, e a gente precisa se fortalecer. Eu acho que a gente conseguiu trazer de uma maneira leve um assunto tão importante, e que é óbvio que a gente vai precisar de, faz parte de outros momentos para trazer um pouco mais claro, trazer um pouco mais, esclarecer um pouco mais de dúvidas, porque é muito conteúdo, né? É um mercado, é uma área que realmente existe muita carência de orientação. Então, acho que nós temos aí muito trabalho pela frente para trazer cada vez mais à população, ao telespectador, a compreensão da importância que é ter uma gestão saudável para que a sua empresa possa prosperar. Não é só vender ou gerar, botar emprego. Precisa entender a parte jurídica, a parte financeira da empresa para que ela possa prosperar. Então, André, e a gente nem comentou sobre as clínicas médicas que têm atividades hospitalares, que a gente faz uma redução de 24% dos impostos, que é um assunto interessantíssimo, né, que a gente pode deixar para uma próxima live. Com certeza, vamos trazer, doutora Fátima, é importante, eu acho que tem muita gente que desconhece essas vantagens, essa importância que tem. Então, estamos aqui encerrando mais uma live, agradecendo a participação de todos que estiveram aqui junto conosco, e logo mais traremos mais informações, vocês acompanhem, fiquem ligados na rede social da ProNational, da GTV. Um beijo grande a essas lindas doutoras, mulheres empoderadas com muito conteúdo aqui junto para o nosso telespectador.